No dia de ontem, Luís Marques Mendes deu uma entrevista à SIC Notícias em que foi questionado sobre algumas das atuações disponíveis à disposição do Presidente da República, se ele for eleito, nomeadamente dar posse ao Chega e sob que critérios é que o faria. Diga-se de passagem que tenho pelo menos um elogio a fazer a Luís Marques Mendes e este elogio tem que ser feito, até porque eu tenho ouvido entrevistas, por exemplo, do Almirante Gouveia Mel. Luís Marques Mendes teve, no dia de ontem, uma clareza que o Almirante Gouveia Mel está a léguas de ter. Esse elogio tenho que o fazer. Por outro lado, enfim, as discordâncias que eu tenho com Luís Marques Mendes não melhoram porque ele foi muito claro a expressar algo do qual eu discordo. É importante que isto se diga. Mas, enfim, achei que era importante fazer este elogio porque eu tenho ouvido as entrevistas miseráveis do Almirante Gouveia Mel, é incapaz de responder a uma pergunta sem se colocar em cima do muro. E eu não tenho respeito nenhum por isso. Nenhum. Zero mesmo. Vamos ouvir Luís Marques Mendes e faremos uns breves comentários. São condicionar a governação. Duas questões distintas, mas complementares. Se o Chega um dia ganhar as eleições, claro que eu darei posse a um governo do Chega. De acordo com a Constituição e com a prática política em Portugal, eu indigitarei o líder do Chega para Primeiro-Ministro. Isto são as regras da Constituição e a prática política. Se fizesse qualquer coisa de diferente, isto era um golpe de Estado constitucional. Nem pensar. E até por uma outra razão. Eu tenho muito respeito pelos eleitores do Chega. Os eleitores do Chega são tão portugueses quanto os portugueses que votam noutros partidos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu posso é ter que exigir, antes da indigitação do líder do Chega, caso o Chega ganhe eleições, posso ter que exigir um documento escrito de garantias constitucionais se eu vir que do programa eleitoral do Chega resultam medidas manifestamente contrárias à Constituição. E, portanto, deixo isto claro e afirmo com toda a transparência. Imagine, só para as pessoas perceberem, imagine que o programa eleitoral do Chega aponta para a criação da pena prisão perpétua, ou pena de morte. A Constituição não permite, nenhuma nem outra. E, portanto, se o programa eleitoral do Chega tiver medidas desse género que são manifestamente contrárias à Constituição, eu exigirei um documento escrito com garantias constitucionais. Antes de ouvirmos a segunda parte, enfim, mais uma vez digo, acho que ficou claro o que Luís Marques Mendes define como critérios necessários para dar posse ao Chega. E, portanto, eu respeito esta clareza. Honestamente que respeito, apesar de discordar dela. E agora vamos entrar na discordância. Vamos lá ver uma coisa. Uma coisa clara e que se deve rejeitar era se eventualmente houvesse uma proposta, seja de que partido vencedor seja, que vise, enfim, acabar com a liberdade de expressão. Não é? Portanto, que é uma coisa, que é um direito que eu acho que da esquerda à direita nos une a todos, enfim, talvez exclua o PCP, porque no PCP vota-se de braço no ar, mas, enfim, excluindo isso, acho que nos une mais ou menos a todos e, portanto, une-me a mim, talvez com outras pessoas à esquerda que não têm nada a ver comigo ideologicamente e que concordam que a liberdade de expressão é o princípio fundamental e decisivo desta forma de regime, apesar de que eu acho que esta forma de regime vai acabar. O que não significa que tenhamos que caminhar para um regime menos livre, até porque, diga-se de passagem, há muitas liberdades que são deixadas de parte por parte das democracias liberais entendidas do ponto de vista ocidental. Vamos lá ver uma coisa. Um ponto é acabar-se com a liberdade de expressão, que é uma escolha decisiva para a forma de regime e para a forma de estar de qualquer sociedade livre. Outra coisa completamente diferente é querer fazer avançar prisão perpétua. A maior parte dos países da União Europeia, segundo sei, tem alguma forma de prisão perpétua. Depois tem aquelas questões da liberdade condicional, etc. Enfim, isso são tudo questões debatíveis e tudo mais. Agora, há alguma forma de prisão perpétua na maior parte dos países da União Europeia. É por isso que são menos democráticos, é que nós estamos atrás do ponto de vista de alguns índices democráticos sérios, não são coisas feitas por esquerdistas aleatórios, índices democráticos sérios que dizem que há determinados países com prisão perpétua que são mais democráticos do que nós. E, portanto, o que é que estamos verdadeiramente a analisar? Eu acho que isto é um péssimo exemplo porque Luís Marques Mendes está a fazer uma barreira a uma opção política que não define forma de regime. Não define. A prisão perpétua não nos torna nem mais democráticos nem menos democráticos. Há países com, enfim,
pouco índice de liberdade nos mesmos com prisão perpétua e há países com maior taxa de democratização do que Portugal sem prisão perpétua. E, portanto, ou com prisão perpétua no caso. E, portanto, temos vários exemplos disso. Portanto, Luís Marques Mendes parece-me estar a fazer uma grande confusão entre aquilo que são opções políticas que não impedem liberdades absolutamente fundamentais com aquilo que são, enfim, questões regimentais que alteram completamente a configuração deste país, e Luís Marques Mendes está a fazer uma confusão fatal nas duas, parece-me. Agora, que as expôs de forma clara, eu acho que, enfim, ficou claro para toda a gente o que Luís Marques Mendes queria dizer, quais é que são as suas opções políticas e regimentais, e eu, pelo menos isso, tenho respeito pela clareza e desprezo ainda mais o Almirante Gouveia Melo pela falta de clareza que me parece absolutamente premeditada. Não me parece ser apenas uma falha de comunicação que ele claramente tem, parece-me também ser premeditado estar em cima do muro em todos os assuntos que interessam e não esclarecer sobre absolutamente nada. Fazer aquela lógica do mínimo denominador comum, que é, enfim, eu digo coisas tão banais que toda a gente concorda. Se o Almirante só tem opiniões com que toda a gente concorda, é uma figura desprezível porque está em cima do muro em todos os temas. Vamos ouvir a segunda parte. E queria deixar mais claro o seguinte... Se esse documento não for respeitado? Se não for respeitado, não há posse. É tão simples assim. É com esta clareza. Ou seja, garantias constitucionais têm que existir. Se não forem dadas, não há posse. Agora, isso não me passa pela cabeça porque, evidentemente, um Presidente da República e um Primeiro-Ministro são as primeiras pessoas interessadas em cumprir a Constituição. E este é que é o ponto essencial. Porque é que eu serei claro nesta matéria? Não é por razões políticas, porque as questões de natureza política são os eleitores que resolvem, são os deputados. É por uma questão de natureza constitucional. E aí sim, é um dever do Presidente da República atuar. E eu não vou abdicar disso. Portanto, que fique muito claro, eu não quero com isto impedir um governo do Chega se o Chega ganhar as eleições. Isso é matéria dos eleitores e dos deputados. O que eu quero impedir, sim, é um programa de governo que tenha medidas ou propostas manifestamente inconstitucionais. Bom, e basicamente foi esta a intervenção de Luís Marques Mendes e eu achei importante trazer este excerto, deixar apenas mais uma nota. Luís Marques Mendes diz, bom, mas há determinados princípios constitucionais, e enfim, a Constituição tem que ser toda ela respeitada, independentemente da nossa vontade ou até configuração parlamentar que permita determinadas alterações, mas Luís Marques Mendes exclui completamente do debate a possibilidade de haver uma alteração constitucional que neste momento é garantida pela configuração parlamentar unindo o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. E, portanto, Luís Marques Mendes diz, bom, mas eu não quero que esteja no programa do Chega algo que a Constituição não permita. Mas e se houver um entendimento entre a Iniciativa Liberal, o PSD e o Chega para fazer alterações constitucionais e o que está no programa do Chega ser aprovado? Luís Marques Mendes vai dizer que não. É porque também é o normal funcionamento do sistema haver uma maioria parlamentar que possa fazer alterações constitucionais. E o que é que Luís Marques Mendes faz em frente a essa possibilidade? Mais uma vez digo, acho que a prisão perpétua foi um péssimo exemplo porque Luís Marques Mendes tem que meter na cabeça que há vários países com prisão perpétua que não são menos democráticos do que nós, até são mais. E, portanto, se Luís Marques Mendes meter isto na cabeça, compreende que, número 1, a prisão perpétua até pode ser permitida em Constituição e alterar-se para que seja permitida. Número 2, se houver uma configuração parlamentar prevista do ponto de vista regimental para fazer alterações constitucionais, Luís Marques Mendes vai dizer o quê? Que não aceita que a grande maioria do Parlamento faça alterações constitucionais. Com que legitimidade é que ele vai dizer isso? Vai depender também dos seus votos, mas imaginem, eu acho altamente improvável que Luís Marques Mendes ganhe, mas se ganhar vai ser por pouquíssimo e, portanto, um Parlamento que tem mais legitimidade democrática do que ele, unindo as configurações parlamentares e comparando percentualmente à percentagem de votos que Luís Marques Mendes pode ter, se eventualmente for Presidente da República. Eu sei que isto são comparações de eleições diferentes, mas estou a falar aqui de um ponto de vista matemático. Se um Parlamento com mais legitimidade do que ele, do ponto de vista do voto dos portugueses, quiser alterar a Constituição, coisa que está prevista, essa mesma alteração constitucional, caso reúna um determinado número de deputados, Luís Marques Mendes vai fazer o quê? Não dá posse porque não quer? Vai amoar, como faz a Ana Gomes? Não sei, é a pergunta que tem que se fazer, mas no fundo era isto que eu tinha para partilhar. Eu agradeço-vos imenso por estarem desse lado, peço-vos só entretanto que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.